Olá, pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento de reflexão. Hoje eu quero conversar com vocês acerca da nossa 16ª lição sobre ética, que eu vou intitular Ética, Democracia e Direitos Humanos, ou mesmo Ética, Democrática e Direitos Humanos. E agora, então, refletir especificamente sobre esta questão da justificação ética, da constituição ética de uma democracia. Então, para começo de conversa, quando nós falamos em democracia, nós falamos em sociedade pós-tradicional, em cultura pós-tradicional. E isso tem um significado muito básico. Biologia e religião não servem mais para justificar a cultura e as instituições democráticas. Uma sociedade democrática não se funda nem na biologia, nem na religião. O que significa fundar-se na biologia? Racismo estrutural, etnocentrismo cultural forte e, finalmente, correlação sexo-gênero, em que o corpo biológico, isso seria sexo, determina a nossa autocompreensão normativa. Isso seria, então, gênero. O que seria religião nesse caso? A pressuposição, a afirmação de uma comunidade religioso-moral forte, de férrea identidade interna, concebida desde uma origem escatológica, pré-política, e dinamizada em termos de uma perspectiva de teodiceia que tem uma destinação, mais uma vez, à histórica, e nesse sentido que compreende a história humana como possuindo essa perspectiva de uma origem divina e uma destinação final, vamos pensar aqui em termos de fim do mundo, de destinação final, julgamento final, no caso, em que, então, esta mesma comunidade, todos os indivíduos serão julgados por um Deus, digamos, transcendental. Então, repito, sociedades democráticas não se fundam nem na biologia, nem na religião, isto é, não podem assumir o racismo, não podem assumir o etnocentrismo, não podem assumir a correlação sexo-gênero e, finalmente, não podem assumir a ideia de uma identidade religioso-moral estrita com caráter ahistórico. Transliterando isso para a filosofia contemporânea, nós temos exatamente a ideia de que uma sociedade democrática que é pós-tradicional, e só há democracia nesse sentido pós-tradicional, não possui fundamentos pré-políticos, pré-culturais, pré-sociais, ahistóricos e, de modo específico, inclusive, pré-jurídicos. Tudo é social, tudo é político, tudo é relacional, tudo é intersubjetivo. Por outras palavras, as identidades, as práticas, os valores, os símbolos são construções sociais, intersubjetivas, relacionais. E esse é um ponto de partida importante porque ele nos leva, como eu lhes disse, em primeiro lugar, a essa percepção de que nós não podemos recorrer a fundamentos essencialistas naturalizados, a biologia, a religião, a raça, a etnia, a correlação sexo-gênero e, finalmente, a comunidade religioso-moral forte, de identidade interna férrea e com caráter, mais uma vez, ahistórico. Nos leva não só a essa perspectiva, a ideia de uma democracia pós-tradicional e da produção relacional dos símbolos, dos significados, mas também a consequente perspectiva de desnaturalização, historicização e politização da sociedade, da cultura e da consciência, e nesse sentido, mais uma vez, reforçando-se essa ideia de que valores, símbolos, práticas, sujeitos, instituições, poderes intersubjetivos são construídos de modo relacional e sempre contextualizados em termos histórico-políticos, em termos socioculturais. Daí vem, inclusive, uma característica muito fundamental das democracias contemporâneas, que é a ideia do pluralismo axiológico, da diversidade, da diferença, da alteridade, do outro, da outra, como quiserem, mas sempre significando-se aqui, por estes termos, exatamente a ideia de que sociedades democráticas são sociedades extremamente pluralizadas, diferenciadas, heterogêneas e complexas. Isso significa que elas não podem ser simplificadas, mais uma vez, a partir dessa perspectiva da biologia e da religião, e muito menos que uma posição moral particular possa ser colocada como substrato universal, o substrato, digamos, amplo, desde o qual as particularidades, os diferentes grupos sociopolíticos são organizados, enquadrados e orientados ao longo do tempo. Uma democracia, portanto, não admite uma moral essencialista e naturalizada forte, uma identidade religioso-cultural forte, uma perspectiva, mais uma vez, como eu lhes disse antes, racista, etnocêntrica, e fundamentalista, no caso, em termos da sua organização interna, da legitimação das suas instituições, da constituição da sua cultura
intersubjetivamente vinculante. Então, o que sobra? Exatamente a perspectiva dos direitos humanos, ok? Isso é muito interessante, por isso, inclusive, que o título da nossa 16ª lição consiste exatamente nessa correlação de ética democrática e direitos humanos, ou de democracia, direitos humanos e ética, para a qual os direitos humanos são o único, o suficiente e o necessário substrato da democracia pós-tradicional com caráter pluralista e constituída em termos de um Estado democrático de direito. Portanto, quando nós falamos na concepção ética democrática, nós levamos em conta, primeiro, essa condição de derrocada da biologia e da religião como base da organização dessa mesma democracia, e, portanto, como chegamos à impossibilidade, no caso, de retomarmos uma perspectiva racializada, etnocêntrica e fundamentalista para a organização dessa mesma democracia. E com isso chegamos, então, em segundo lugar, a essa perspectiva de uma politização ampla da democracia que nos permite, então, autorreflexividade, autocontrole e autocorreção ao longo do tempo. E essa autorreflexividade, essa autocorreção e esse controle ao longo do tempo são realizados exatamente tendo como substrato normativo, como base substantiva, exatamente aos direitos humanos, a universalidade dos direitos humanos, que significa, que implica, então, em que todos os sujeitos sociopolíticos, e cada um desses sujeitos sociopolíticos são sujeitos de direito, e, como consequência, sujeitos a direitos. Sujeitos de direito e sujeitos a direitos. São detentores incondicionais e irrestritos de direitos e garantias fundamentais e de segurança, isonomia, simetria e horizontalidade jurídicas que acabam transformando essa mesma democracia em uma sociedade de mediações. Aliás, isso é o que significa o Estado democrático de direito, o poder constitucional, a separação e a sobreposição entre poderes, o devido processo legal, e, como eu venho lhes dizendo, os diferentes estratos de justificação que constituem a relação entre instituições, o papel de cada instituição internamente e, finalmente, a vinculação social das instituições e dos sujeitos sociopolíticos frente, mais uma vez, a estas mesmas instituições. Os direitos humanos são a verdadeira concepção ético-política e, antes de tudo, jurídica da democracia, e eles estão aqui exatamente para substituir a raça, o racismo, a racialidade, o etnocentrismo forte e, portanto, uma identidade étnico-cultural estrita, essencialista e naturalizada, que inclusive tem reflexos chauvinistas, xenofóbicos em muitas situações, e finalmente os direitos humanos estão aí para substituir o fundamentalismo religioso como base de enquadramento, legitimação, compreensão e orientação das instituições públicas. E o mais importante aqui, e é por isso que as instituições democráticas são contramajoritárias, não só o judiciário, mas também o sistema político, o mais importante aqui de uma democracia pós-tradicional está em que os direitos humanos eles emergem de modo concomitante e possuem uma constituição originária com o próprio direito, com o próprio Estado democrático de direito, com o próprio sistema público de direito. Isso significa, mais uma vez, que os direitos humanos se materializam por meio do direito, vamos pensar aqui direitos e garantias fundamentais, mas também o próprio sistema público de direito, e, no caso, o próprio direito, e nesse sentido, o sistema público de direito, o Estado democrático de direito, possuem como base estruturante e constitutiva apenas, necessariamente, suficientemente a esses direitos humanos. Por isso que, numa democracia, o direito é primigênio, ontogeneticamente falando, diferenciado, endógeno, autônomo, autorreferencial, autossubsistente e autossuficiente em relação à política e à moral, e estas, política e a moral, são completamente subsidiárias ao direito e tendem a se traduzir exatamente no procedimentalismo, na principialidade, na simbologia e na linguagem do direito positivo. E, aliás, vejam que pela própria afirmação que eu acabei de lhes comentar, o fato de que os direitos humanos se dão de maneira cooriginária e emergem de maneira concomitante ao direito, ao Estado Democrático de Direito, significa e implica na própria separação entre direito, política e moral. Eu vou fazer uma lição subsequente exatamente explicando essa perspectiva de que na democracia pós-tradicional há uma separação entre direito, política e moral, mas de antemão essa separação significa que o direito, como eu lhes disse, é ontogeneticamente primário e sobreposto à política e à moral, e de que estas são subsidiárias a ele.
e de que o direito aqui é exatamente concebido, seja como essa base normativa, direitos humanos ou direitos e garantias fundamentais, seja enquanto uma estrutura institucional em torno ao sistema público de direito, em torno ao Estado democrático de direito e em termos do seu instrumento mais básico, que é o devido processo legal. A moral sempre correlacionada àquilo que John Rawls chamava de concepções abrangentes de mundo, que pressupõem perspectivas essencialistas e naturalizadas, pressupõem uma visão total, abrangente de mundo, e finalmente a política como a política institucional, também correlacionada sempre à ação política informal, digamos assim. Eu farei, como eu lhes disse, num outro momento, um vídeo mais específico sobre esse tema. Por hora nos basta para nós percebermos, mais uma vez, que os direitos humanos servem como base, como eu lhes disse, exclusiva, suficiente e necessária, sem necessitar de nada mais do que eles mesmos, para fundar, enquadrar, orientar, dinamizar a democracia ao longo do tempo, e de que eles se ramificam diretamente no sistema público de direito, no direito positivo, na Constituição política, e então, portanto, exigindo a submissão, a tradução de todas as perspectivas sociopolíticas e morais exatamente ao procedimentalismo, à principialidade, à simbologia e à linguagem do direito positivo. E é muito importante que a consequência do fato de que uma democracia pós-tradicional só se funda na universalidade dos direitos humanos está exatamente na constituição de uma perspectiva não etnocêntrica, não egocêntrica, com caráter universalista, mais uma vez em nível pós-tradicional, e que se dinamiza em termos antifascistas, antitotalitários, anticolonialistas, antiracistas e não fundamentalistas, ok? Portanto, numa democracia pós-tradicional, e só a democracia pós-tradicional, eu fiz um vídeo aqui no canal, vocês podem encontrá-lo, nessa democracia pós-tradicional, a única base estruturante, a base estruturante suficiente e necessária é dada, é representada, efetivada como direitos humanos, pela universalidade dos direitos humanos, ok? Um grande abraço e até a próxima.